medo na gravidez e no parto, repercussões e a importância da atuação fisioterapêutica. Então, eu falei que muitas vezes a gente recebe gestantes que falam com a gente, né? Eu não sei se vou conseguir, eu tenho muito medo. E todas as vezes que a gente ouve isso, a gente tem que limpar os nossos ouvidos e a gente precisa ficar bastante atenta. Por quê? Porque essas gestantes podem desenvolver os medos de forma excessiva. Os principais medos que a gente percebe na gravidez são medo da perda gestacional, principalmente no primeiro trimestre, medo de doenças, de má formação fetal, medo das mudanças com o corpo, mudanças de vida, medo da dor do parto, de laceração, de morrer, medo da cesariana ou de intervenções desnecessárias, medo de violência obstétrica, de não ser ouvida, respeitada ou amparada e medo de não dar conta dos cuidados com o bebê. Então, é fato que o medo, ele é natural, né? A gente sabe que o medo faz parte da vida. É mito que todo medo atrapalha a gestação. A gente sabe que o medo é uma proteção para nós, né? Ele que faz, por exemplo, uma gestante procurar fisioterapia pélvica para prevenir laceração, faz fazer orçamentos para que ela faça um controle financeiro por causa da vida dela. O problema não está no medo, o problema está no medo paralisante e não manejado. Esse medo, que ele é irracional da gravidez ou do parto, ele tem nome, ele chama tocofobia. Tocofobia não está incluída de forma específica na CID e nem no DSM, mas ela é classificada dentro do quadro das fobias, dentro da DSM e da CID, como um transtorno fóbico ansioso, que é um medo ou ansiedade intensa e persistente, desproporcional ao perigo real, desencadeado por um objeto ou situação específica. Então, normalmente na gravidez, essa tocofobia é subnotificada. Certamente vocês já receberam pacientes com tocofobia no consultório e vocês não sabiam que tinha esse nome, e vocês vão receber pacientes. E certamente muitas já passaram pela gravidez sem serem diagnosticadas e sem receberem um protocolo de tratamento específico. Existem fatores mais associados à tocofobia, como, por exemplo, a pessoa que tem uma personalidade ansiosa, alguém que já tenha sofrido abuso sexual anterior. Vocês veem isso, quantas mulheres não falam desse abuso e vocês percebem no corpo delas. Pessoas que já tenham tido qualquer experiência traumática na saúde. Eu me lembro de uma paciente que eu atendi há 3 anos atrás. Ela chegou com tocofobia, claramente com medo de qualquer tipo de parto, tanto do normal quanto da cesariana, porque na experiência de parto anterior ela quase tinha morrido. Era uma pessoa que tinha alergia, ela informou sobre a alergia, eles ignoraram, então ela teve um choque anafilático, ela foi para UTI, ela teve hemorragia, ela teve bexigonma, tudo aconteceu com ela. Então ela custou a engravidar de novo porque ela não queria passar pela experiência de parto. Então, pessoas que tiveram partos traumáticos no passado, abortos espontâneos anteriores, infertilidade de longa duração, baixo suporte social e relacionamentos ruins, são aquelas que a gente precisa ficar ainda mais atento. Quando a gente tem medo, a gente libera adrenalina e noradrenalina no nosso corpo. E o corpo, a longo prazo, num estresse crônico, ele libera também cortisol. O problema não é o cortisol temporário, o problema é o cortisol que nunca abaixa, que está descontrolado, que está excessivamente alto no nosso organismo. Porque ele aumenta a frequência cardíaca, causa tensão muscular, traz um aumento da pressão arterial, uma redução do fluxo sanguíneo para regiões não prioritárias, como o sistema digestivo e útero, e ele inibe também a liberação de ocitocina. Ou seja, as mulheres que têm tocofobia, elas vão tender a ter trabalho de parto prolongado com uso de instrumentos, maior solicitação por analgesia epidural durante o parto, vocês veem isso na prática com certeza. Elas têm maior probabilidade de ter cesariana, tanto uma cesárea de emergência quanto por solicitação materna. Elas têm mais sentimento de isolamento, de culpa, de vergonha.
têm dificuldade para se preparar para o parto ou de acessar informações sobre a gestação. Muitas nem chegam até nós porque pensam que nós vamos querer convencê-los de ter um parto e pode afetar negativamente até mesmo o relacionamento conjugal. Insônia, pesadelos, dores abdominais, aumento de PA, transtorno de ansiedade, depressão pós-parto, vínculo materno-filial deficiente e transtorno de estresse pós-traumático, que é chamado de TEPT. O que é TEPT? Com certeza já tiveram pacientes também que evoluíram para transtorno TEPT. É um transtorno mental que pode se desenvolver após a vivência ou testemunho de um evento traumático que gerou intenso medo, impotência ou horror, igual da paciente que eu citei no primeiro slide, ela teve TEPT. E também, gente, há repercussões para o feto. Então, o medo que é transitório, que não é excessivo, é natural, não traz repercussões para o feto, mas a tocofobia, ela pode trazer maior risco de prematuridade, pode trazer restrição de crescimento fetal, baixo peso ao nascer e maiores índices de admissão desse neonato em unidade de terapia intensiva. Por isso, precisa ser olhado. A literatura mundial coloca que a prevalência mundial de tocofobia é em torno de 14%, mas os estudos são muito heterogêneos devido a fatores culturais, sociais e de assistência à saúde que podem sofrer influência, né, de acordo com o país. Aqui no Brasil, eu achei um estudo na cidade de Santos que avaliou a prevalência de tocofobia em 5 unidades básicas de saúde, encontrando uma prevalência de 34%, que está dentro da prevalência mundial, porque essa que é de 14% é a média. Mas, se eu não me engano, variou de 7% a 45%. Então, o Brasil está aí, a Santos está aí dentro da média. E aí vem a pergunta: como que a gente pode investigar se a mulher tem tocofobia na gravidez? Existem instrumentos de avaliação confiáveis? Aí eu achei na literatura um instrumento que é chamado de WISMA. Esse WISMA é uma escala com 33 itens sobre medo do parto, tem alta confiabilidade, ela é validada, inclusive no português foi traduzida, e aqui ela é conhecida como questionário sobre o medo percebido do parto. Tem duas partes, a parte A é aplicável à gestação e a parte B é aplicável ao pós-parto. Essa é a cara do questionário, infelizmente eu consegui ele só meio embaçado. Ele tem 33 perguntas, então, por exemplo, aqui, ó, de uma forma geral, como você pensa que irá ser o seu trabalho de parto e parto? Ela tem escala Likert aqui de 0 a 5. 0 é extremamente fantástico, 5 é nada fantástico. Então, quanto maior o score, maior o medo. Esse questionário tem 165 pontos e o score igual ou maior a 85 classifica a mulher como tendo um medo intenso. Eu pesquisei, por isso eu trouxe o questionário, mas nunca apliquei isso na minha prática clínica. Nilson e colaboradores, em 2018, falaram que um método muito mais simples, com uma única pergunta do tipo: você tem medo do parto? Com respostas em escala de 3 pontos, pode ser útil para triagem rápida. A mulher responderia se ela não sente medo, se ela sente um pouco de medo ou muito medo. Particularmente, eu sugiro perguntas diferentes dessas que eu vou trazer para vocês aqui, né, nos próximos slides. Assim, o que que a gente faz quando a gente encontra uma paciente igual a essa que eu citei lá no primeiro slide? Quando você está com uma paciente que você vê que ela está em pânico, às vezes não só do parto normal, mas também da cesariana, tá? O que que a gente encontra na literatura em termos de intervenção? Essa é uma revisão sistemática da Cochrane sobre intervenções para tocofobia na gravidez. Eles investigaram psicoeducação, TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, grupos de discussão, ensino por pares e arte-terapia, ou seja, nenhuma conduta específica do fisioterapeuta. Eles falaram que essas intervenções podem reduzir o medo, mas nem sempre de forma clinicamente relevante, reduz cesariana, mas não tem nenhum efeito sobre depressão. Apesar desses efeitos, os estudos mostraram muitas limitações, portanto, mais pesquisas são necessárias. O manejo efetivo envolve apoio contínuo, estratégias de enfrentamento, educação sensível e fortalecimento da autonomia da mulher. Esse é o protocolo da NICE, que é o Instituto Nacional de Saúde e Cuidados de Excelência. É um grande referencial mundial.
do Reino Unido, e sobre é, o manejo, né, um guia clínico sobre o manejo da saúde mental no pré e no pós-parto. E ele recomenda referenciar a gestante para um profissional capacitado a oferecer suporte perinatal à saúde mental. Ou seja, primeiro passo que a gente tem que ter é encaminhar para um psicólogo ou para um psiquiatra, tá? O que que eu faço? Eu ligo para o médico, converso com ele sobre a situação, se a paciente não está ainda com psicólogo, e aí eu busco o apoio do médico para fazer esse encaminhamento. É muito importante. Gente, eu procurei na Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal do Ministério da Saúde e também na Febrasgo, não encontrei nenhum registro sobre tocofobia, né, aqui nos nossos guidelines, nas nossas diretrizes. Mas é importante para quem trabalha no SUS, vocês saberem que o governo ele garante atendimento psicológico a gestantes pelo SUS. Essa legislação está presente desde 2023 e ela pode começar já durante a gestação e estender até o puerpério, cerca de 40 a 60 dias após o parto. Então, a gente pode encaminhar no SUS também. Como fisioterapeutas, o que eu coloquei aqui? Que a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os medos, as crenças, os desejos. Eu não gosto da pergunta fechada que o Nilson lá falou, né? Você tem medo, pá? Eu acho que é importante a gente abrir espaço para a gestante falar, né? Quando escutamos sem julgamento e sem a necessidade de convencer, oferecemos ao outro o direito de existir em sua verdade. Então, aqui, a gente tem que ser escuta e só. A gente não tem que ficar tentando convencer ninguém. Ah, que bobagem! Não precisa ter medo. Ah, não, isso é bobagem. Não, a gente simplesmente, primeiramente, dá espaço para essa mulher falar o que ela sente. Eu gosto muito dessas perguntas que eu vou trazer aqui para vocês agora. Quando você pensa no seu parto, o que que vem à sua mente? Eu gosto de perguntar isso para todas as gestantes. Eu quero saber se ela imagina o parto dela como um corredor escuro, apertado, difícil de abrir, essa porta difícil de abrir, estou no escuro aqui, não estou vendo solução. Ou se ela vê também, tem mulher que fantasia. Ah, eu acho que vai ser muito tranquilo, porque eu sou forte para a dor ou que ela acha que ela está fora também da realidade ali do que pode acontecer no parto. Então, eu gosto de avaliar. Existe algo que te preocupa nesse momento da gestação? Como você percebe isso no seu corpo ou nas suas emoções? Essa semana eu estou atendendo uma gestante, segundo filho. Eu estou achando que ela está com depressão. Eu mandei uma mensagem para o médico. Doutor Anderson, fulana de tal. Tô achando ela muito desanimada. É uma energia diferente. Ela tá cansada, o marido dela trabalha pra caramba. Ela tá sozinha cuidando da menina de 1 ano e meio, grávida de 36 semanas. Eu sei que ela tem todos os motivos para estar exausta, mas eu não acho que tá normal. Eu acho que a gente devia já pensar num psicólogo, eu tô com medo de ter depressão pós-parto. Aí eu conversei com ela essa semana e perguntei. E tudo ela tem justificativa por que que ela tá tão cansada. E aí eu pergunto, mas como que você está percebendo isso no seu dia a dia? Eu não tenho ânimo para brincar com a minha filha, eu estou desanimada, ela está com dores, e aí a gente percebe que essa pessoa também chega, assim, a dor, não que ela, a pessoa, a dor é real, mas é difícil ela sair daquela dor porque ela está entregue àquele corpo. Então, é importante a gente identificar isso. Há situações ou pensamentos que às vezes te deixam insegura. Ela falou: Eu tô sentindo que eu vou ter uma cesariana dessa vez. Eu falei: Mas por quê? O que que você tá? Teve alguma situação específica? Ela: Não, porque essa gravidez tá tão mais difícil que eu acho que eu não vou dar conta, Sabrina, do parto normal. Eu tô muito cansada. Às vezes, gente, a gente não tem que trazer soluções, tá? O que que você faz, Sabrina, que ela tá falando que tá cansada? Eu atendi. Eu falei com ela, na hora do parto você tem hormônios, né? Você não vai estar igual você está agora. Mas pode acontecer do cansaço te atrapalhar no parto? Pode. Então, tá na hora de você parar de trabalhar. Você tem que entender que a primeira gravidez é diferente da segunda. Você tem uma filha pequena. Por que que você não pode parar de trabalhar agora? Ela é autônoma. Mas por quê?
Ela falou, Sabrina, se eu parar de trabalhar, eu vou ficar mais cansada, porque eu tenho que ficar com a minha filha, eu vou perder a ajuda da minha mãe. Então, eu falei com ela, será? Será que você não pode combinar com a sua mãe de continuar olhando a sua filha pelo menos meio período? Ah, eu não tenho coragem. Então, as pessoas, às vezes, elas fazem as escolhas. Só que ela tem justificativa, mas ela pode estar evoluindo para uma depressão. E aí a gente precisa conversar com o médico. Bom, ou simplesmente ouvir. Então, gente, às vezes a gestante chega com pensamentos já enraizados. Ah, eu sou muito forte para a dor, meu parto vai ser tranquilo. Ah, minha mãe disse que o parto dela foi tranquilo, o meu também vai ser. Ou então, o contrário, minha família tem história de partos difíceis, então eu tenho muito medo do parto. Ah, eu não aguento nada. Todo mundo fala que eu sou fresca, então eu acho que vai ser difícil. Ah, minha amiga teve fórceps, o bebê entrou em sofrimento. Então, quando a mulher chega, ela chega cheia de crenças, cheia de ideias. Então, quando ela tem a oportunidade de falar, muitas vezes a gente vai falar com ela. Essa foi a experiência da sua mãe. Não vai ser a sua experiência. Sua experiência pode ser totalmente diferente. Não quer dizer que necessariamente vai ser melhor, pode até ser pior. Não tem como a gente garantir. Mas é importante você entender que são experiências diferentes. Uma mesma mulher pode ter experiências completamente diferentes de uma gravidez para outra. Imagine uma pessoa em relação à outra e colocando cada coisa no seu lugar. Incentivar atitudes mentais que evitem alimentar o medo. E aqui, gente, ela tem que ser intencional. Então, por exemplo, ela tem o medo dela é real que ela tem medo de laceração. E aí ela descobre que o bebê dela tem percentil 95 no ultrassom. O medo dela, gente, tá assim, uou. Mas se toda hora ela fala, ai, tô morrendo de medo que meu bebê é grande, tô com medo de lacerar. Aí alguém fala, nossa, que barrigão, pois é, eu tô com medo de lacerar. Nossa, meu bebê é grande, seu bebê tá grande, eu tô com medo de lacerar. Ela vai reforçar para a mente dela aquele medo. E o corpo vai se preparar para viver aquela situação com tensão, que ele vai liberar a cascata de adrenalina, de noradrenalina. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo e a nossa mente, ela manda no nosso corpo, é literal, isso é verdade. A gestante, ela então tem que filtrar o que lê, escuta e vê. Gente, tem gestante que está com medo de laceração que só fica procurando na internet coisas sobre laceração. Só converse sobre laceração. Sendo que os nossos pensamentos determinam nossos comportamentos e nosso destino. Então, eu falo com ela. Quando alguém falar com você que barrigão, o que você vai falar? Está com medo de laceração, você pode até pensar, mas você não vai falar. Porque quando você pensa é uma coisa, quando você pensa e fala alto, acabou, é outra coisa. Ainda deu oportunidade para o outro reforçar o seu medo. Então, o que que você vai fazer? Você vai falar, pois é, graças a Deus, meu bebê é saudável. Elas riem quando eu falo isso. Você fala, mas é mentira o que eu estou falando? Seu bebê é saudável, um bebê saudável, né? Seu bebê não tem nenhum problema. Então, a gente também não pode criar um problema. Certo? O seu bebê é saudável. Olha que bom. Nossa, graças a Deus, meu bebê tá super saudável. Esse é o que você vai responder. Você não tem medo de lacerar, não? Nossa, esse bebezão, como é que vai passar aí? Porque as pessoas são assim. Aí você vai falar assim: eu tô fazendo tudo que está ao meu alcance, né? Para que não lacere. Mas se for o caso, eu vou para cesariana. Responde sim. Se precisar, eu vou para cesariana. E é verdade, né? Mas traz para você que você já está fazendo tudo que está ao seu alcance. Então, aqui, ó, meus slides ficaram lindos, mas na hora deu problema lá no vídeo e não passou, que raiva que me deu. Aí agora, aí a gente tá lá na internet, isso daqui eu peguei, gente. Assim, foi agora para fazer a palestra. Em Instagrams de profissionais da área de saúde, não necessariamente fisioterapeutas. Será que assim estamos agindo como profissionais sábios e sensíveis? Será que esse tipo de imagem tem que ir para o Instagram, gente? Eu acho assim, surreal, sabe? Falta de sensibilidade. Por quê? Porque uma mulher leiga vê um negócio desse, vai alimentar o medo. E às vezes ela não escolheu, não. O troço apareceu na tela para ela. Então, nessa hora, a gente também, enquanto profissional, precisa pensar no que a gente vai postar na internet, tá? Eu vou perguntar para ela também, gente, não só sobre os medos, mas também o que que ajuda ela a se sentir mais segura quando o medo aparece.
Quando o medo aparece, o que que você faz que te deixa mais segura? Você conversa com seu marido, você faz uma meditação, quais estratégias você usa? O que que costuma trazer calma e segurança para você no dia a dia? O que que você imagina que poderia te ajudar a se sentir mais tranquila no momento do parto? O que está ao seu alcance hoje que pode fortalecer a sua confiança? Então, em vez de olhar só para a pedra do caminho, só para o medo que ela está sentindo, a gente precisa também ajudar a gestante a enxergar o que ela já carrega na mochila. Isso é extremamente importante. E aí eu trouxe como sugestão essa ferramenta que eu acho muito legal, que ela vem de Sêneca, de uma filosofia que chama estoicismo, que prega que a gente tem que pensar no pior, entender o que que vai acontecer se o pior acontecer, para a gente tranquilizar. E aí Sêneca fala que existem mais pessoas com medo de se ferir do que realmente machucadas. Sofremos mais da imaginação do que na realidade. Então, quando você traz a realidade, aquilo se torna mais palpável. Segundo ele, isso diminui o medo. Então, eu gosto muito de fazer isso quando a gestante chega com muito medo. O que que pode acontecer? Então, vamos ver aquela gestante lá que quase morreu e tal. O que que pode acontecer? Ah, pode acontecer de eu ter negligência médica de novo, pode acontecer de eu ter hemorragia de novo, pode acontecer de eu sofrer violência obstétrica de novo. Como posso prevenir para não acontecer? Ah, eu posso contratar uma boa equipe, eu posso escrever um plano de parto, eu posso trazer o meu marido para me proteger mais, eu posso ter profissionais de confiança ao invés de um profissional de plantão. O que que pode ser feito? Agora, o que que eu vou fazer se acontecer? O pior aconteceu. O que que eu vou fazer? Ah, eu vou de novo fazer terapia, eu vou de novo chorar muito, mas eu vou sobreviver. Você não está aqui? Você sobreviveu. Qual é o custo de não encarar isso? O custo é ir para uma cesariana, o custo é não engravidar, no caso dessa paciente minha. Ah, sabe, eu morro de medo de laceração. O que que de pior pode acontecer? Uma laceração grave. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Qual que é o risco disso acontecer? 3%, segundo a literatura. Varia de 0,5% a 3%. Mas você pode ser 1% da população, 2 ou 3? Pode. Como posso prevenir? Massagem perineal, ter um apoio no momento do parto de um fisioterapeuta, porque o artigo do Alexandre Delgado mostrou isso. Ah, eu posso conversar com o meu médico para que ele faça, por exemplo, uma compressa morna no expulsivo. Quem sabe vai dar certo, às vezes dá, às vezes não. Então, ela vai ter que conhecer a estratégia de prevenção. O que que eu vou fazer se acontecer? Fisioterapia pós-parto. Aí você tem que explicar. Se acontecer, a gente pode fazer laser, exercício, estratégias de alívio de dor. Qual é o custo de não encarar isso? Ir para cesariana. Você quer não correr risco nenhum de laceração do períneo e ir para cesariana. Então, isso se torna mais palpável para a gestante. Além disso, nós vamos incentivar as práticas de relaxamento e respiração consciente, porque as respirações conscientes ativam regiões do cérebro como córtex pré-frontal e ínsula, ligadas à atenção, autocontrole e percepção emocional. Ajuda a reduzir respostas exageradas da amígdala, diminuindo o medo e a ansiedade. É comprovado cientificamente. Sabrina, eu não gosto de meditar, eu não gosto de fazer exercício de respiração. Vai fazer natação, academia, vai malhar, porque também vai trabalhar o diafragma respiratório. Respiração diafragmática. O trabalho da respiração ativa o sistema nervoso parasimpático, reduzindo a frequência cardíaca, a pressão arterial e a tensão muscular. Nós, como fisioterapeutas, vamos fazer, ó, muita mobilização desse diafragma, gente, muita, sabe? Trabalhar muito o diafragma. Aí, isso eu mostro mais no curso prático. Estratégias de liberação de nervo vago, diafragma. Diafragma eu mostrei na imersão também. Trabalhar a região dos suboccipitais é muito relaxante. Meditações guiadas. Ah, Sabrina, eu não sei fazer meditação guiada. Vocês podem indicar aplicativos, não precisa ser necessariamente você a pessoa que vai fazer a meditação guiada. Além disso, terapia manual, a gente sabe que o toque gera respostas afetivas, liberando opioides endógenos, ocitocina e ativa as vias dopaminérgicas que vão
diminuir a resposta ao estresse. Então, com essa mulher, eu quero muito trabalhar com toque. Deixa ela fazer o exercício mais fora e traz o toque para a sessão. Trabalha com ela para dar segurança, né? Traz percepção corporal para ter segurança com o corpo dela. Muitas mulheres, gente, elas não falam dos medos, mas na hora que a gente toca, na hora que a gente começa uma massagem perineal, na hora que a gente faz um exercício de respiração, pega na cabeça, determinados toques, é a hora que ela desaba, aí ela chora, aí ela fala do medo. E isso é maravilhoso. A gente não tem que ter, pela 10ª vez eu vou falar, a gente não tem que ter solução para o medo dela. Muitas vezes o que nós vamos fazer é deixar ela falar. E nós vamos deixar a emoção fluir. Porque o grande problema das emoções é quando elas ficam estagnadas, presas. Isso gera dor, angústia, ansiedade. Só dela chegar ali e trabalhar aquilo de alguma forma, isso para ela já foi muito terapêutico. Então, nós vamos também trabalhar o corpo dela, trabalhar com a educação em saúde, que é extremamente importante, engajar a equipe multiprofissional no apoio ao paciente. Se você identificou que essa paciente precisa de ajuda, liga para o médico, porque já está comprovado que um relacionamento de confiança pode ajudar a reduzir o medo. Não hesitem em ligar para o médico, porque ela precisa ter essa segurança vinda de toda a equipe, não somente de você. Lembrando que a gente pode oferecer cuidado, apoio e presença, mas nós não temos controle sobre os processos que pertencem ao outro. Eu já tive inúmeros pacientes, foi uma só não, que abandonou a fisioterapia. Por quê? Porque não deu conta. Não deu conta daquele processo, estava muito intenso para ela. Ah, eu errei? Sim, também erro. Mas muitas vezes o outro também não dá conta. Então, tanto nós quanto as gestantes, nós somos imperfeitos. E é nessa imperfeição que mora a possibilidade de evoluir. Então, nós vamos ter que entender que tem hora que a paciente não vai dar conta e que a gente precisa diminuir a nossa expectativa. Às vezes a gente tem um tanto de coisa programada, mas ela não dá conta e a gente precisa respeitar os limites dela e vice-versa. Prover informações baseadas em evidências. Então, a gente, quando traz as sessões de preparação para o parto, a educação do casal, trazer a percepção do corpo, as etapas do parto, toda vez que a gente mostra para essa mulher, né, como que vai acontecer, ela adquire segurança. Gente, a maior parte das mulheres brasileiras, elas não sabem como vai ser o parto delas. O médico está preocupado muitas vezes com o exame do pré-natal, com o ultrassom, com o exame de sangue, tá vendo a glicemia dela, tá vendo a PA, mas não tá orientando sobre parto, a maioria, a não ser as equipes de parto humanizado. Então, se você tem uma mulher que você pode dar isso para ela, isso é muito valioso, né? À toa que elas amam, elas indicam, porque elas vão se sentir realmente mais seguras. E aí, aqui eu queria fazer propaganda do livro da Elsa, junto com Cláudia, Fernanda, Patrícia e Leonara, que é a Oficina do Parto. Eu falo dele no curso também, que é um livro que mostra uma oficina, como fazer uma oficina em saúde para casais grávidos. É uma metodologia das fichinhas. Hoje eu não uso mais, as meninas daqui da clínica ainda usam, porque eu falo demais, porque senão eu vou ficar o resto da vida nas fichinhas. E hoje, como eu recebo muitas pacientes que já estão nas equipes de parto humanizado, ela já sabe muita coisa de parto, então eu passo mais rapidinho na teoria e vou direto para a prática. Para mim tem funcionado melhor, mas é maravilhoso. Além disso, a gente tem que envolver a mulher na tomada de decisões. 9 horas, mas já está acabando. Envolver a mulher na tomada de decisões, né? E aqui, gente, eu trouxe uma questão que eu acho extremamente importante, porque a gente fala muito do empoderamento feminino. E empoderar é uma palavra tão forte, é dar poder. Se a mulher tem poder sobre o parto, como será que ela vai se sentir se o parto dela acontecer aquelas coisas que são extremamente imprevisíveis e que muitas vezes não temos controle sobre elas? Ela vai sentir que ela não tem mais o poder ou que ela é uma fracassada. Então, eu trouxe uma reflexão, né, no sentido da gente não confundir poder com controle. Dar poder significa dar autonomia. Mas quem será que tem controle sobre o parto? Eu pergunto para vocês, né?
Sem dúvida, é uma postura sábia ter conhecimento de causa e compreender o processo de parto e suas opções médicas ou hospitalares. A mulher ter uma educação é fundamental, mas há uma diferença entre estar preparada para tomar boas decisões e precisar estar no controle a cada momento e ficar arrasada quando não consegue controlar cada detalhe. Então, eu deixo aí para vocês um livro que eu amo, que é Maternidade Ressurreta, que tem um capítulo específico sobre parto frustrado, que eu acho fantástico. Eu sempre passo para meus pacientes que tiveram uma frustração no parto, porque isso acontece, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Por quê? Porque a mulher idealizou que o parto seria daquele jeito que está no plano de parto dela. E a gente não pode gerar isso na mulher. E aí, gente, de quem que é o controle real do parto? Não sei em que vocês acreditam. Tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita que é da natureza o controle. Mas fato é que deixar esse controle nas mãos da mulher é um fardo muito pesado para ela carregar. Então, controle é diferente de autonomia. E aí eu trago aqui para vocês a oração da serenidade que eu amo, que é: Senhor, dê-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar aquelas que eu posso. Tem mulher que está faltando coragem. E sabedoria para saber a diferença entre elas. E aí, finalmente, eu trago aqui a importância da espiritualidade como um pilar importante para a gente vencer o medo. Então, trouxe dois artigos de 2025, ambos mostraram uma relação inversa significativa entre saúde espiritual e medo ou ansiedade do parto. Ou seja, quanto maior a saúde espiritual, menor o medo e menor a ansiedade. Então, a gente deve incentivar a expressão da espiritualidade, respeitando a singularidade e as crenças pessoais de cada mulher.